Boa tarde, queridos irmãos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa casa de oração. E neste primeiro momento, convidamos a todos para que juntos fechemos nossos olhos suavemente para auxiliar a harmonia interior, nos preparando assim para ouvirmos hoje, na palavra do nosso querido irmão Jefferson, o tema Gênese espiritual. Como todos, são sempre importantes porque nos ajudam, nos alertam, nos advertem sempre, nos mostrando novos caminhos e nos fazendo mais firmes no trabalho, na busca do que nos deixou o nosso grande Mestre Jesus. Muito obrigada, que assim seja. Boa tarde a todos, sejamos todos bem-vindos. É uma alegria podermos compartilhar esses momentos em que temos a chance de refletir um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, hoje em especial refletir um pouquinho sobre a nossa própria essência, a nossa própria história. Hoje foi nos concedida a oportunidade de conversar um pouquinho sobre a Gênese espiritual, baseando-nos no livro A Gênese. Esse que é o último livro da codificação kardeciana, conhecidos mais como as obras básicas. E nesse livro aqui Kardec faz referência ao princípio de tudo, analisando num contexto muito parecido com aquilo que a ciência nos explica, mas com base nas informações que os bons espíritos nos trazem. Tanto é que no livro de rosto da obra, Kardec, explicando o contexto da obra, nos diz assim: a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. Isso aqui Kardec diz que tudo aquilo que a gente encontra nas obras da codificação espírita, nas obras editadas por ele, são baseadas nas informações dos espíritos que vinham de fontes diferentes, mas sempre concordando com as informações. Então Kardec não se baseava na informação que um espírito havia dado. Não era uma informação de cunho pessoal, mas sim informações de cunho coletivo. E assim nós temos a doutrina espírita formada. Depois ele nos diz que a ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Este livro aqui contém o que a gente pode chamar de pilar científico da doutrina espírita. Kardec faz uma análise profunda, usando o seu bom senso, os seus conhecimentos, que ele era um homem muito culto, e também as informações que os bons espíritos traziam para que pudéssemos compreender o início de tudo, compreender também sobre a natureza do espírito, sobre as leis que regem a natureza. E hoje temos a oportunidade de falar um pouquinho sobre a Gênese espiritual. É um tema bem complexo, bem profundo, e por isso vamos falar de uma maneira mais sutil, para que não venhamos causar tédio em ninguém e para que aqui todo mundo saia entendendo um pouquinho daquilo que Kardec vinha nos trazer. Então, de princípio, os bons espíritos nos informam que todos nós, ou melhor dizendo, voltando um pouquinho para trás, os bons espíritos informam que tudo no universo é constituído de duas, vamos chamar assim, matérias diferentes. Kardec chamou de princípios. O princípio material, que conforma toda a matéria, e o princípio espiritual, ou também o princípio inteligente, que é aquilo que forma os espíritos. Kardec, procurando esmiuçar esse conhecimento, questionou os bons espíritos se o princípio espiritual, tanto quanto o princípio material, seria aurido do fluido cósmico universal,
que é aquele fluido que os bons espíritos dizem que está em todos os lugares e que conforma a matéria. E os bons espíritos nos dizem que não. O fluido material provém do fluido cósmico universal, mas o fluido espiritual provém de uma fonte diferente. E Kardec perguntou, curioso que é, de onde proviria essa fonte com a qual é formado o princípio espiritual. E os bons espíritos trazem a resposta de que ainda não é permitido por Deus que tenhamos tocado nesse assunto ou conhecimento desse assunto porque nos falta base, porque nos falta entendimento. E eles nos dizem que o principal que devemos nos deter é lembrar que todos nós fomos criados da mesma forma. Todos nós recebemos de Deus as mesmas oportunidades. Todos nós recebemos de Deus um mesmo objetivo. Mas cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. E precisamos aprender a usufruir desse nosso livre-arbítrio para alcançar o objetivo que move a nossa eternidade. As leis divinas que regem toda a criação divina, como nos diz aqui a folha de rosto do livro A Gênese, ela é imutável. E Deus não teria o porquê criar leis para depois derrogá-las. E as leis divinas regem as nossas existências, em todos os instantes. Podemos questionar, mas eu não conheço as leis divinas. Não as sei. E a gente pensa dessa forma porque imagina leis divinas como um livro, tal qual o Código Civil, o Código Penal, né, aquele da criança e da adolescência, do idoso, que é agora me faltou o nome interno. Estatuto, isso aí, ó. Que bom ter gente culta na plateia. Né? Então a gente tem essas leis que são compiladas em livros e a gente imagina, eu preciso ter um livro para saber as leis de Deus. Porém, lá no Livro dos Espíritos, Kardec questionou onde é que estariam escritas as leis de Deus. E a resposta foi, na vossa consciência. Nós conhecemos as leis divinas. Nós temos noção do que é certo e do que é errado, do que é justo, do que é injusto. E por isso, precisamos aprender a questionar as nossas próprias atitudes, os nossos próprios pensamentos, para que, em paralelo, seguindo o conselho do Cristo, questionando se o que eu estou fazendo ao próximo eu gostaria que me fosse feito, a gente possa se adequar às leis divinas, agindo de maneira conforme com aquilo que nós esperamos para a nossa própria existência. Nem sempre nos damos conta que nós agimos de maneira incorreta porque pensamos exclusivamente em nós, infringindo as leis divinas e utilizando de maneira incorreta o nosso livre-arbítrio, causando problemas para o nosso porvir. Por quê? Porque toda a infração às leis divinas precisa ser reparada. Todo o mal que nós causamos merece ressarcimento. E a nossa própria consciência nos cobra. Não precisa que ninguém nos aponte o dedo e diga, olha Jefferson, tu fez isso e tu fez aquilo. Tu precisa reparar. Não. Nós mesmos sabemos, porque as leis estão escritas na nossa consciência. No plano espiritual, nós, quando espíritos libertos da matéria, libertos do corpo físico, nós temos uma visão, uma percepção diferente da vida. Aqui, na matéria, envolvidos pelo corpo físico, é muito fácil que nos deixemos levar pelas tentações do ambiente, pelas tentações da carne. E acabamos agindo de maneira inconsequente para alimentar aquilo que o ego solicita, ou seja, a satisfação instantânea. Tem que ser agora, tem que ser já. Porém, eu, liberto do corpo físico, o eu, espírito, tem uma percepção diferente e sabe que precisa trabalhar também para as aquisições de longo prazo. E também sabe o espírito da necessidade de estar condizente as suas atitudes e pensamentos com as leis divinas. E por isso nós mesmos nos cobramos perante os erros cometidos. A gente age de maneira inconsequente. Aqui nós não damos bola porque todo mundo faz, porque ninguém deu bola, porque ninguém viu, porque só eu estou sabendo. Mas no plano espiritual nós nos cobraremos e procuraremos o ressarcimento frente a isso. E precisamos estar atentos a tudo aquilo que fazemos para que estejamos construindo na nossa vida
aquilo que nós almejamos para a nossa eternidade. Quem de nós não quer uma vida feliz? Quem de nós não quer uma vida tranquila? Mas o que nós fazemos para que a nossa vida seja feliz? Para que a nossa vida seja tranquila? Normalmente programamos tudo em relação a quesitos materiais. Eu vou trabalhar o ano inteiro para que lá no final do ano eu possa tirar férias. Ou eu vou fazer uma poupança desde já para que quando a minha filha tiver 18 anos ela tenha um dinheirinho para fazer a faculdade, uma segurança financeira. É justo fazer isso? Claro que é. Mas e as aquisições morais? Aquelas que repercutem no espírito? Nós nos preocupamos? Nem sempre. Porque elas começam de dentro para fora. Precisamos primeiramente fazer uma viagem para dentro de nós, e para isso não precisa fazer raio-x, nem exame de imagem. Nós precisamos conhecer a nossa própria consciência, o nosso íntimo, as nossas imperfeições, para trabalhá-las gradativamente, a fim de que corrijamos em nós as mazelas morais que nos acompanham há tanto tempo. E assim estejamos nos alinhando às leis divinas, trabalhando intimamente nesse esforço que deve ser contínuo e incessante na nossa reforma íntima, na nossa transformação moral. Seguindo os conselhos do Cristo, que sempre nos convoca a essa transformação. Quando nos ensina que devemos perdoar, quando nos ensina que devemos praticar a caridade, quando nos ensina que devemos compreender as imperfeições alheias, quando não devemos julgar. São ensinamentos que devem ser trazidos para o nosso dia a dia, para as situações do cotidiano, onde aprenderemos a utilizar as riquezas, o tesouro que o Cristo legou para todos nós, para que através desse conhecimento que o Cristo nos deixou, nós possamos começar esse processo de transformação, que é responsabilidade de cada um de nós. Eu não posso obrigar ninguém a mudar. Eu não posso obrigar ninguém a fazer isso, não posso obrigar ninguém a fazer aquilo. Mas eu tenho o dever, como cristão que me digo ser, de esclarecer as pessoas. E tenho o dever, muito mais intenso, de pôr na minha vida, de praticar na minha vida, aquilo que eu sei que faz bem para os outros e que também fará bem para mim. Nós devemos ser os nossos juízes, analisando o que fazemos, seguindo o conselho de Santo Agostinho, que diariamente refletia sobre essas atitudes, sobre os seus atos, sobre as repercussões do que fazia, para que assim pudesse entender aquilo que precisaria ser mudado em si. É um belo conselho que precisamos pôr em prática, para que conheçamos a nós mesmos. Consta no Evangelho. Conheça a verdade, e a verdade te libertará. Te libertará do quê? Da ignorância, dos vícios, dos erros. Mas qual verdade nos fala o Evangelho? A verdade íntima de cada um de nós. Muitas vezes estamos fugindo da nossa realidade, porque o ego nos leva a entender que nós somos perfeitos, melhores que toda a coletividade à nossa volta. Nós somos o gás da coca, a última bolachinha do pacote, mas quase nunca isso é a verdade. Precisamos entender que somos criaturas imperfeitas, em processo de aprendizagem, de depuração, e, como tal, devemos estar abertos ao aprendizado. E nós vamos aprender uns com os outros. Todas as pessoas têm algo a nos ensinar, e nós sempre temos algo a levar aos outros. Como diz o ditado popular, ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender, e ninguém é tão ignorante que não tenha nada a ensinar. Precisamos ter essa consciência de aprendizes, e a responsabilidade de cristão que nos dizemos ser. Aprendendo a pôr em prática aquilo que o Cristo nos legou, para que assim abramos caminhos novos na nossa existência e sigamos pelos caminhos da eternidade, trabalhando as nossas necessidades morais, que não são poucas, mas que precisam ser trabalhadas para que nos libertemos dos pesos que nós carregamos nos nossos ombros, decorrentes dos erros do passado. Que bênção termos a oportunidade de conhecer Jesus. Que bênção recebermos o legado do seu Evangelho. Que bênção conhecermos a doutrina que Kardec compilou, trazida pelos Espíritos que, em nome do Cristo,
procuram iluminar os corações e as mentes da humanidade. Mas tudo isso perde a sua importância se nós não aproveitarmos esses conhecimentos que nos são trazidos. É preciso que os apliquemos em nós mesmos, para que nós mesmos descubramos o caminho que devemos seguir para a nossa transformação. Nós não estamos sozinhos na nossa jornada. O Cristo está conosco, nos dando forças, nos dando fé, nos dando coragem. Mas é preciso que façamos a nossa parte. Apoiemo-nos no Evangelho, apoiemo-nos no Cristo, apoiemo-nos em Kardec, nos bons espíritos, nos nossos espíritos protetores, ou anjo de guarda, como quisermos chamá-los. Mas lembremos sempre que nós não estamos sozinhos. Utilizemo-nos da oração nas horas difíceis, mantenhamos a nossa fé firme, jamais percamos o bom ânimo e a coragem, e façamos o melhor de cada um de nós, a todos os instantes, para que assim construamos o mundo melhor que nós tanto almejamos, fazendo jus a todo o trabalho da espiritualidade que, em nome de Deus, labora desde o momento em que fomos criados, para que aproveitemos todos os instantes da nossa existência, para nos aproximarmos cada vez mais de Deus e para, depois, trabalharmos pela eternidade, auxiliando aos nossos irmãos de caminhada que, passos atrás de nós, necessitam do nosso auxílio para que também alcancem seus objetivos. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a espiritualidade amiga que nos auxilia nesses momentos e rogo à equipe espiritual da casa que nos ampare, que possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações, para que saiamos daqui convictos do amor de Deus por todos nós, que saiamos daqui convictos da importância da reencarnação para as nossas existências eternas e que façamos o esforço necessário para transformarmos-nos, aproveitando essa oportunidade que Deus nos deu de, nesse mundo de expiações e provas, burilarmos as arestas existentes no nosso coração para que ascendamos cada vez mais em direção ao amor de Deus. Eu convido aos nossos companheiros de trabalho, trabalhadores da casa, que se posicionem aqui junto conosco para que façamos o nosso passe coletivo, convidando aos amigos e as amigas que mantenhamos o nosso pensamento elevado, guardando na nossa mente a imagem do Cristo. E com essa imagem na nossa mente, mentalmente conversemos com Ele dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deste de estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome. Divino amigo, sabemos que Tu tens noção do quanto precisamos de Ti, e por isso Te rogamos auxílio. Ilumina, Senhor, os nossos caminhos, envolve-nos com as Tuas energias de amor e de paz, dando-nos força e coragem, para que perseveremos neste mundo de expiações e provas, aprendendo, evoluindo e servindo a Tua seara. Dá-nos, Jesus, um pouquinho da Tua paz, um pouquinho do Teu amor, para que nos sintamos motivados, fortalecidos nas nossas lutas do dia a dia, procurando, sem cessar, praticar o bem que tanto nos ensinaste. Que o Teu auxílio mestre possa ser estendido aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho e de estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também, Senhor, por todas as pessoas que nós lembramos nesse momento, sejam eles encarnados ou desencarnados, que a Tua paz, que o Teu amor envolva e protejam a todos, onde quer que estejam. Por fim, Senhor, pedimos pelas águas que portamos, rogando a equipe espiritual amiga que possam impregná-las com as suas energias benfazejas, trazendo também da natureza, da farmácia divina, as essências necessárias a que essa água se torne medicação, trazendo-nos o auxílio para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico e espiritual. E assim sendo, Mestre, mais uma vez nós Te agradecemos, rogando que a Tua paz e as Tuas bênçãos possam nos acompanhar no decorrer dessa semana. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. E um bom final de semana a todos.